Bom dia, internacionalistas. Dia 10 de janeiro de 2022, nossa sétima aula da disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Hoje trataremos, então, da crise de Berlim, de 1958 a 1961. Eu trato com um período de 58 a 1961, porque no ano de 1958 houve o ultimato já do líder soviético, Nikita Khrushchev. Então, na verdade, trata-se de um processo histórico que é desencadeado a partir de 58, no ano de 1958, mas evidentemente que a tensão ela se agrava a partir do ano de 1961. Então, nós podemos tratar como um processo histórico nesse período de 1958 a 1961. Tudo bem? Vamos então, pessoal, fechar alguns aspectos relacionados à disciplina, para depois a gente tratar do tema da nossa aula, da nossa presente aula. Pessoal, definindo então o nosso semestre letivo, para encerrar a nossa presente disciplina. Hoje, então, dia 10 de janeiro, nós vamos ter a aula número 7, a crise de Berlim. Na semana que vem, no dia 17 de janeiro, a aula número 8, crise dos mísseis, é essa a nossa temática que nós trataremos na semana que vem, a aula 8, crise dos mísseis, 17 de janeiro. Aula número 9, Guerra do Vietnã, no dia 24 de janeiro, Guerra do Vietnã no dia 24 de janeiro, e a aula número 10, no dia 31 de janeiro, vamos falar sobre Nixon e a diplomacia triangular, a aproximação dos Estados Unidos com a China. Vocês devem se lembrar nessa disciplina que nós tratamos a respeito da Guerra da Coreia, que houve uma tensão, uma guerra entre Estados Unidos e China. Foi um momento de guerra entre os dois países, que atualmente são as duas superpotências, entre também podemos inserir a Rússia como as três superpotências que nós estamos no século XXI. Mas é interessante que nós tivemos, então, no século XX, em especial na Guerra da Coreia, uma confrontação militar, um confronto bélico entre Estados Unidos e China. E o governo Nixon vai buscar uma aproximação com o governo chinês, o governo do Mao Tse-tung, e é interessante a gente fazer, então, uma análise desse fenômeno, dessa aproximação, e principalmente da política externa do Nixon, a dupla Nixon e Kissinger, um autor que vocês já estão bastante familiarizados, principalmente aqueles que já cursaram História das Relações Internacionais A, História das Relações Internacionais B, e aqueles que estão cursando História das Relações Internacionais A, já tiveram um pouco de contato com este autor. Pessoal, vamos encerrar a nossa presente disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria no dia 14 de fevereiro. Vocês devem se lembrar que no dia 7 de fevereiro eu estarei em Porto Alegre, participando como membro de uma banca, de um concurso público para professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Relações Internacionais. Recebi esse gentil convite, quero participar dessa banca, para avaliação do futuro docente, ou do futuro docente, que fará parte do curso de Relações Internacionais na URGS, e praticamente vai ser durante toda a semana, do dia 7, na segunda-feira, até a sexta-feira. Então, retomamos a nossa disciplina no dia 14 de fevereiro e encerramos a presente disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria, falando, então, sobre o fim da Guerra Fria. Tudo bem, pessoal, em relação à programação do nosso semestre letivo, como ficará, então, para as próximas aulas? Alguma dúvida? Algum questionamento? Nenhum questionamento? Pessoal, vamos lá, então. A entrega, pessoal, da prova, que contemplará todos os itens, todos os temas que serão tratados nessa disciplina, desde lá da aula número 2 até a aula número 11, que é o fim da Guerra Fria, então o conteúdo programático da prova, já deixarei as 10 questões, já encaminharei as 10 questões na semana que vem, no dia 17 de janeiro. Tudo bem? Então, no dia 17 de janeiro, já encaminharei as 10 questões, mas que terá todos os temas serão tratados nesta prova. Pessoal, vocês escolherão 5 questões. Tudo bem? Então, das 10 questões, vocês escolherão 5, cada questão valendo 2 pontos. Ok? É isso, pessoal. Então, relativo à questão relativa à prova, encaminharei as 10 questões, que envolverá todos os temas que fazem parte do conteúdo programático dessa disciplina. Na semana que vem, no dia 17 de janeiro, vocês escolherão 5 questões. Responderão, na verdade, 5 questões dessas 10 que encaminharei para vocês. Ok? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida?
Muitos de vocês já conhecem o formato da minha prova, então são provas, vou tentar realizar boas questões para que vocês possam escrever bastante a respeito delas, né? Embora, né, meus caros, tem limite de linhas, né? Isso é uma regra geral das minhas provas. Bom, pessoal, vamos então a outra questão que é relativa ao artigo e relativa à prova. Se eu vou encaminhar a prova no dia 17 de janeiro, as 10 questões, vocês responderam 5, vocês têm até o dia 14 de fevereiro, para entregar tanto as 5 questões, das 10 questões que encaminhei para vocês na semana que vem, no dia 17 de janeiro, e vocês terão também, no dia 14 de fevereiro, de me entregar, de encaminhar para o meu e-mail, né, o artigo. O artigo que, evidentemente, como você já sabe, tem que ter o título, o resumo, as palavras-chave, o abstract, as keywords, a introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Tudo bem, pessoal? Definido, então, semestre letivo. Teremos, então, 10, 17, 24, 31 e 14 de fevereiro. 14 de fevereiro, tanto a entrega da prova quanto a entrega do artigo. Ok? Pessoal, vou abrir a possibilidade de também, até então, o artigo poderia ser feito em dupla, vou abrir a possibilidade de ser feito em trio. Tudo bem? Ok? Pode ser feito também em trio. Pessoal, lembram-se, o artigo tem limite mínimo de 10 páginas e o limite máximo de 20 páginas. Tudo bem? Limite mínimo de 10 páginas, limite máximo de 20 páginas. Pessoal, propus no nosso último encontro do ano passado, 2021, para que vocês caprichem na elaboração, na formatação, na qualidade do artigo de vocês, para que a gente possa publicar num periódico, como se fosse um periódico esse artigo. Não, somente a entrega, Guilherme, somente a entrega. Num futuro próximo, oxalá que vocês possam, quem sabe, gostando do tema, né, apresentar numa semana acadêmica do próprio curso de Relações Internacionais ou outra semana acadêmica de outros cursos de Relações Internacionais do Rio Grande do Sul ou de outras regiões, né, Guilherme? Eu acho que também é bastante interessante o desenvolvimento desse artigo e talvez no futuro você também utilizar esse artigo para futuras apresentações em semanas acadêmicas, né? Isso é um aspecto também importante que você frisou e que vocês podem, evidentemente, fazerem isso, pessoal. Pessoal, vou escrever aqui no chat o resumo, não esqueça o que tem que ter presente no resumo, resgatando essa ideia que já foi muito falada. O resumo tem que ter o tema, a justificativa do tema, eu vou abranger mais um aspecto que, claro, está implícito, mas é a delimitação do tema, os objetivos, objetivo geral 1, objetivos específicos, que é até 3, né? Método, a metodologia e os resultados esperados. Os alunos me perguntaram, professor, e aí, vai ter um limite mínimo relativo ao resumo? Vamos definir, pessoal, para questão de padronização. Então, o resumo, até 200, vou colocar aqui, até 200 palavras. Até 200 palavras. E as palavras-chave, pessoal? Palavra-chave até 5. Então, o abstract também, até 200 palavras, e as keywords até 5, né? Palavra-chave. Tudo bem, pessoal? Resumo, então, até 200 palavras, palavra-chave até 5. Feito? Perfeito? Pessoal, vou fazer aqui uma exigência, não é nada fora do comum, é rápido fazer esse cadastro. Vou colocar aqui para vocês, que vai ser exigido que vocês façam, caso vocês ainda não tenham, mas eu já quero que vocês façam essas duas coisas aqui. Quais são as duas coisas? Está aí no chat. Façam o currículo Lattes, né? Então está aí o link do currículo Lattes. Cadastrem lá o seu currículo Lattes, né? É importante que vocês tenham o currículo Lattes e também façam o cadastro do ORCID, né? Façam também o cadastro do ORCID. Isso vai ter que estar presente, né? Vai ter lá, centralizado, o título, no canto direito, o nome de vocês, o nome dos integrantes do artigo, né?
vai lá na nota de rodapé. Na nota de rodapé vai estar o quê? As informações sobre vocês. E aí o que tem que estar, além das informações, né? Graduando, graduanda, bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria. Quero que vocês insiram o e-mail de vocês e também essa informação, né? O link do currículo Lattes de vocês e o link o número do ORCID de vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro, então, resumo até 200 palavras, palavra-chave até 5, keywords também 5, e o resumo também, o abstract em inglês também 200 palavras. Tudo bem? Pessoal, relativo à introdução, semana que vem eu trabalho um pouco mais sobre a introdução. A introdução é um resumo expandido. Um resumo expandido. Todos aqueles itens que eu acabei de citar para vocês de tema, justificativa do tema, da limitação do tema, objetivos, método, metodologia, resultados esperados, eles vão estar presentes na introdução. Na introdução você vai estender a respeito do tema, vai tratar um pouco mais de detalhes sobre o tema, né? Então é importante que a introdução, para aqueles que gostam de mais ou menos ter mais ou menos uma ideia de quantas páginas, né? Até 3 páginas eu acho o ideal para uma introdução, né? Desenvolvimento que você tem que praticamente escrever um pouco mais, né? E aí vamos supor que sejam 20 páginas que o autor ou a autora, os autores vão escrever, né? Mais ou menos então, na primeira página vai estar o resumo, o abstract, 200 palavras, as palavras-chave, o abstract, as keywords, depois vem a introdução, que deve pegar uma parte final ali da primeira página, né? Deduzindo que tem o título e também vai ter a nota de rodapé com a apresentação do autor, dos autores, autoras, né? E depois, então, praticamente mais 2 páginas para a introdução. E aí, pessoal, o desenvolvimento praticamente com umas 10, 12 páginas, né? Umas 10, 12 páginas de desenvolvimento. É interessante elaborar esse desenvolvimento em tópicos, né? Tratando em tópicos, dividindo em tópicos, né? Estruturando, fazendo essa estruturação em tópicos. É importante também chamar a atenção de vocês que na introdução vocês já podem fazer a estruturação do artigo. O que é a estruturação do artigo? Quais serão os tópicos que você tratará ao longo do artigo de vocês, né? Então, vocês podem dizer isso no final da introdução de vocês, como vai estar estruturado o artigo de vocês. É importante essa estruturação, apresentar, então, para o leitor, né, a questão de como vai estar estruturado o artigo. Vamos tratar de tais tópicos, de tais temas, né? Então, isso é importante. E facilita, né, a estruturação em tópicos, não é verdade, pessoal? Uma outra questão, a conclusão. Pessoal, também não pode ser uma conclusão muito extensa, não pode ser uma conclusão de 5, 6 páginas. Então tem que ser algo muito pontual, até 3 páginas também. Então, mais ou menos, dando aqui uma ideia, a introdução, 3 páginas, e as considerações finais, e conclusão, também 3 páginas. Pessoal, fica a critério de vocês, embora eu poderia aqui já padronizar, né, para a gente chamar ou de conclusão ou de considerações finais. Vamos chamar, pessoal, vamos chamar de conclusão, tá? Todos vamos utilizar a palavra conclusão ao invés de utilizar considerações finais. Vamos utilizar o termo conclusão. Tudo bem, pessoal? Então, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Se vocês quiserem usar a pontuação, 1 é introdução, 2 é desenvolvimento, aí vocês podem estruturar em tópicos, 2.1, 2.2, 2.3, e a conclusão, que seria o nível 3. Referências não leva a pontuação. Falando em referências, pessoal, vamos tratar disso aqui a partir de agora, né? As referências ao longo do texto, como vocês já tiveram disciplina a respeito disso, vou colocar aqui no chat, leva mais ou menos essa ideia, quando vocês forem utilizar, né? O sobrenome do autor, a data e a página. Vocês devem se lembrar que essa é a citação direta, né? Mais ou menos como vão ser as referências ao longo do texto. É essa citação direta. Veja, pessoal, o sobrenome do autor ou da autora em caixa alta, né? Todo em caixa alta. Depois a data, né? O ano do livro que você está utilizando e a página que você está utilizando, né? Essa, então, são as referências ao longo do texto. Mas, falando a respeito das referências, vamos lá.
Referências. Vou colocando aqui no chat para vocês irem esclarecendo ponto por ponto. Então, lá as referências, né? A parte final do trabalho de vocês, o livro. Vai estar o sobrenome do autor, em caixa alta, o nome do autor, né? Depois o título em bold, né? Ou seja, em negrito, subtítulo, né? O local de publicação, a editora e a data. Não é segredo para vocês, muitos de vocês já fizeram outras cadeiras, outras disciplinas que já utilizaram a questão das referências. Veja lá, então, sobrenome em caixa alta, o nome do autor ou autora, o título em negrito, subtítulo, o subtítulo não vem em negrito, local de publicação, editora e a data. Vamos continuando, pessoal. Capítulo de livro. Citou um capítulo de um livro. É assim, pessoal, a citação. Vamos lá. Sobrenome do autor, em caixa alta, nome do autor, título do capítulo, sobrenome e nome do autor, né, que é o IN, né, que vai vir aqui, o título do livro em bold, local de publicação, editora, data e as páginas do livro. Tá? Aqui, então, o capítulo de livro que você utilizou. Pessoal, as referências vocês só utilizarão que, evidentemente, foram citados no corpo do texto, no texto. Vocês não podem colocar referências que não foram citadas no corpo do texto. Perfeito? Prosseguindo, pessoal. Revista, caso vocês peguem uma revista. Como que é a citação, pessoal? Sobrenome do autor, nome, título do artigo, nome da revista, bold, local de publicação, data e páginas da revista. Então, aqui, a forma de citação da revista, pessoal. Dissertações ou teses de doutorado, pessoal. Vamos lá. Sobrenome do autor, nome do autor ou autora, título em bold, disciplina, a universidade onde você leu essa dissertação, a data, né? E, por fim, já coloquei ali a referência online, né? Como vocês já sabem, a referência online, vocês vão praticamente seguir as informações, né, os critérios anteriores, mas vai adicionar o acesso, né, dia, mês e ano. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, encaminhe um e-mail que eu esclareço qualquer questionamento que vocês tenham. Fiquem à vontade para consultar os professores, professoras, consultem, fiquem à vontade também para definir temas que vocês estejam interessados no presente momento, que vocês já imaginam, já têm certas suposições de serem o futuro temas para a monografia, né, de vocês no futuro, né, para a conclusão, né, do curso de Relações Internacionais, a monografia de vocês, o TCC de vocês. Então, isso é importante, tentar definir esses critérios. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Não, pessoal? Tranquilo? Maravilha, Bruno. Obrigado. Então, ficou tudo claro em relação à programação do semestre, em relação à entrega, de semana que vem, 17, já entrego as 10 questões, vocês têm até o dia 14 para responder, e o artigo é até o dia 14. Pode ser feito em trio, né? E vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam pergunta, encaminhem e-mails, estou à disposição de vocês. Ok? Vamos, então, tratar, a partir de agora, se ninguém tem alguma dúvida, vamos começar a tratar da aula de hoje. Na semana que vem, se vocês quiserem, a gente pode ir falando um pouquinho, sempre no início da aula, sobre o desenvolvimento da introdução, sobre a própria questão do desenvolvimento e da própria conclusão. Pode ser? Vamos lá então, pessoal. Aula número 7, crise de Berlim, de 1958 a 1961. Vamos fazer algumas observações iniciais. Eu sempre gosto de tratar isso, quando nós estamos falando de alguns fenômenos das relações internacionais, como estaremos tratando a partir de agora da crise de Berlim de 1958 a 1961. Observações iniciais.
Bom, quando fala de crise de Berlim, muitos autores chamam de crise de Berlim de 1961. Como tinha chamado a atenção de vocês, na verdade, esse processo foi desencadeado a partir de 1958, a partir do ultimato de Khrushchev, que foi dado em 1958. Mas se vocês forem fazer uma pesquisa mais apurada, vocês vão ver que a crise de Berlim, normalmente, ela é definida como um período de... seria somente o ano de 1961, que seria de 4 de junho a 9 de novembro de 1961. Né? Alguns autores chamam que isso seria que a crise de Berlim em 1961 seria o último, né, e principal incidente político-militar europeu da Guerra Fria, né, sobre, evidentemente, o status ocupacional de Berlim. Né, que, como vocês sabiam, o Tratado de Potsdam havia definido em 4 partes, né, ficou em 4 partes, né, das potências que vão ocupar, né, e aqui é interessante que depois a Berlim Ocidental ficou sob ocupação tanto dos britânicos, tanto dos franceses e também dos estadunidenses. E Berlim Oriental tendo apoio, né, apoio dos soviéticos. Né? Então, na verdade, esse foi o último conflito, vamos dizer, a última tensão, a última polarização que nós tivemos na Europa relativo à questão relativa a Berlim. Né? É interessante que, como chamei a atenção de vocês, houve 3 tentativas, houve 3 ultimatos por parte do Khrushchev, em 58, em 60 e 61, né? E é interessante que os americanos, os britânicos, os franceses e a própria Alemanha Ocidental tiveram posicionamentos distintos, né? Nesses 3 momentos, nessas 3 situações, limites, e é importante também chamar a atenção de vocês que é um momento de grande tensão nas relações internacionais, principalmente nesse contexto de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, tanto a crise de Berlim, quanto o próximo tópico que nós trataremos na semana que vem, que é a crise dos mísseis. É um momento de maior tensão, de maior polarização entre Estados Unidos e União Soviética, e a gente pode dizer que esses anos de 58, 59, 60, 61 e 62 foram os grandes momentos de tensão e polarização entre norte-americanos, entre estadunidenses e soviéticos. Né? É claro que a crise dos mísseis é um momento de maior tensão, de maior polarização, mas isso faz tudo parte de um processo. Então nós poderíamos chamar atenção com os personagens históricos que nós poderíamos chamar atenção seria o Khrushchev, o líder soviético, Nikita Khrushchev, que substitui o Stalin, e o Eisenhower e depois o presidente Kennedy. Né? Então, esses seriam 3 personagens históricos-chave para compreendermos esse período de 58 a 62. Tudo bem? Como chamei a atenção de vocês, havia distinção entre o comportamento de Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a República Federal da Alemanha, porque a França do Charles de Gaulle e a República Federal da Alemanha com Konrad Adenauer, eles eram irredutíveis, eram inflexíveis em relação a esses ultimatos, essa tentativa de intimidação por parte da União Soviética, por parte do Khrushchev. Até interessante vocês lerem os capítulos que tratam do Kissinger a respeito do Khrushchev. O Kissinger chama o Khrushchev de grande fanfarrão, né? Que sempre tentava utilizar esses ultimatos, essa intimidação, essas ameaças, e que normalmente fazia essas ameaças, fazia essa tentativa de intimidação, mas nunca cumpria o que de fato ele dizia. Ainda bem, né? Mas o Kissinger chama ele de grande fanfarrão, né? E é interessante que em vários capítulos ele fala a respeito disso. Mas, novamente, resgatando, tanto para a República Federal da Alemanha, ou se vocês preferirem, a Alemanha Ocidental, como a França do Charles de Gaulle, eles eram irredutíveis a essa tentativa de intimidação, né, de ultimato por parte da União Soviética. Já os britânicos, já com Harold Macmillan, né, o primeiro-ministro, eles achavam que os Estados Unidos tinham que ter um posicionamento mais flexível, ceder a essas exigências, ceder a esses ultimatos, ceder a essas ameaças. Era esse o entendimento do premier britânico, né, da Grã-Bretanha, nesse contexto da Guerra Fria, 1958 a 1961. Os Estados Unidos, com Eisenhower e depois com Kennedy, vai ter posicionamentos diferentes. Né? Até interessante, pessoal, que o Khrushchev reconhecia no Eisenhower um bom presidente, um presidente experiente, um herói de guerra norte-americano da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Khrushchev via no presidente Kennedy como um presidente novo, inexperiente, manipulável e fraco. Então veja que até a questão da percepção
do Khrushchev em relação a Eisenhower e ao Kennedy era distinta, né? Enquanto ele via o presidente Eisenhower como um bom presidente, como um presidente experiente, como um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, ele reconhecia no presidente Kennedy jovem, inexperiente, fraco e manipulável. Isso é interessante, né, pessoal, quando a gente analisa os fenômenos das relações internacionais, como os personagens percebem o outro, né? Eu acho que esse componente psicológico é importante numa análise das relações internacionais. E, normalmente, eu tento sempre chamar a atenção de vocês para esse detalhe, para essa minúcia, esse aspecto psicológico da psicologia de poder, né, que está ligado também à nossa área de relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Essas observações iniciais? Alguma dúvida? Podemos seguir? Maravilha. Obrigado, Letícia. Vamos prosseguir, então. Vamos lá, então, pessoal. O que é importante chamar a atenção de Berlim Ocidental e Berlim Oriental, e essa definição, principalmente por parte do governo da Alemanha Oriental, que exigia, que queria, na verdade, cessar essa imigração da população do leste europeu e principalmente da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, porque havia a seguinte questão, né? Enquanto a Alemanha Oriental era cinzenta e melancólica, a Alemanha Ocidental, principalmente Berlim Ocidental, era uma vitrine de prosperidade, Mas também o leste europeu, as populações do leste europeu que migravam para a Europa Ocidental também reconheciam vitrine de prosperidade, né, no grande investimento, né, do Plano Marshall na Europa Ocidental por parte dos Estados Unidos. Né? Então, nesse sentido, gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a alguns dados. Pessoal, entre 1945 e 1950, vamos voltar no tempo, 15 milhões de pessoas emigraram de países sob ocupação soviética, da Europa do Leste, para o Oeste. Então, pessoal, vou registrar aqui, de 1945 a 1950, 15 milhões de pessoas saíram de uma região que estava sob o jugo domínio soviético para a Europa Ocidental. Pessoal, é um número extremamente expressivo nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, 15 milhões de pessoas. Então, um grande movimento migratório que eu destaco para vocês. Mas vamos chamar a atenção de vocês agora de europeus orientais que saem também das suas respectivas regiões e vão, por exemplo, vão procurar asilo político na Alemanha Ocidental. Então, pessoal, estou registrando aqui, a partir de vocês, alguns dados de europeus orientais que saem das suas regiões e vão buscar asilo político, vão pedir asilo político na Alemanha Ocidental. Vamos lá. Em 1950, 197 mil. Em 1950, 197 mil. Estou chamando aqui a atenção de vocês, que são europeus orientais, que saem das suas regiões e vão pedir asilo na Alemanha Ocidental. Em 1951, pessoal, 165 mil. Em 1952, pessoal, 182 mil. Veja que o número tem uma queda de 50 para 51 e 52 novamente um aumento. E um número que é muito surpreendente é em 1953, pessoal. É de 331 mil. 331 mil. Né? Então, também é um número que chama bastante a atenção de vocês. Só que agora, delimitando entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, e eu queria destacar isso para vocês, já que Berlim se torna a principal via, né, que os alemães orientais fugiriam para a Alemanha Ocidental, para o Ocidente, vou chamar a atenção de vocês que 3 milhões, né, de alemães do leste saem, então, das suas localidades e vão para a Berlim Ocidental, vão para a Europa Ocidental. Né? 3 milhões e meio. Em que ano, pessoal? No ano de 1961. Isso vai gerar uma grande preocupação dos líderes da Alemanha Oriental, que esse movimento precisava cessar. Por quê? Quem eram esses 3 milhões e meio
de alemães que saíam da Alemanha Oriental, que saíam de Berlim Oriental, que saíam das regiões do leste da Alemanha, indo para a Alemanha Ocidental. Eram, pessoal, considerados a fuga de cérebros, né? Trabalhadores qualificados, né? Que desfalcariam a Alemanha Oriental, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quem eram muitas dessas pessoas? Eram profissionais, engenheiros, técnicos, médicos, professores, advogados, trabalhadores qualificados. Era o que era chamado de fuga de cérebro de profissionais, né, da Alemanha Oriental, né? Então, esse movimento precisava cessar. Era essa visão que o Bright, né, o líder da Alemanha Oriental, tinha em relação a essa migração que acontecia com grande frequência, né, da população da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, né? E nesse sentido, o que estava em xeque? Além da fuga desses cérebros, a fuga desses grandes profissionais, desses trabalhadores qualificados, a própria credibilidade, pessoal, a própria credibilidade política e a viabilidade econômica da Alemanha Oriental. Era isso que estava em xeque. Era isso que estava em xeque nesse movimento migratório da população da Alemanha Oriental, da Berlim Oriental, para a Berlim Ocidental, para a Alemanha Ocidental, né? Então, o Bright vai chamar a atenção do Khrushchev, e o Khrushchev praticamente vai tentar, através de ultimatos, através de ameaças, através de intimidações, buscar cessar esse movimento migratório, dessa fuga de cérebros, desses trabalhadores qualificados que saíam da Alemanha Oriental e iam para a Alemanha Ocidental. Como vocês sabem, o final dessa história é a construção do Muro de Berlim. A construção do Muro de Berlim, que praticamente por 3 décadas, né, vai dividir a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, né? Então, vejo que o desencadeamento de todo esse processo histórico, desse processo político e dessa tentativa de limitar essa migração dessa população qualificada, desses trabalhadores qualificados da Europa Oriental, depois da Alemanha Oriental, de Berlim Oriental para a Alemanha Ocidental, Berlim Ocidental, era nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Então era imperativo tomar uma decisão importante, crucial, e os líderes da Alemanha Oriental vão chamar a atenção de Khrushchev nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Vamos então, pessoal, eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Só um detalhe, eu acho importante chamar a atenção de vocês. Já acabaram de destacar para vocês que o Khrushchev reconhecia o Eisenhower como um bom presidente experiente, um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Kennedy, jovem, inexperiente, fraco e manipulável. Só que é interessante, né, quando o Kennedy ascende ao poder, o Kennedy praticamente reforça o número do contingente militar na Berlim Ocidental, na Alemanha, grandes investimentos no aspecto militar. Então, esse também é um aspecto muito importante para mostrar que o Kennedy não era tão fraco, tão manipulável assim, né? Alguma dúvida, pessoal? Vamos então eu preparei um preze para vocês, para a gente detalhar um pouquinho mais a respeito desse fenômeno da crise de Berlim. Nenhuma dúvida, né, pessoal? Vamos lá, então. Crise de Berlim. Então, o ultimato de Khrushchev impunha a retirada das potências ocidentais, então leia-se Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, na Alemanha Ocidental, pretendendo libertá-la. Era esse o ultimato, então, de Khrushchev em relação a essa ocupação, né, das potências ocidentais sobre o território da Alemanha Ocidental e, mais em específico, de Berlim Ocidental, né? Então, ele fazia esse discurso de libertar a Alemanha, que a Alemanha deveria se tornar, chamando a atenção, a Alemanha Ocidental, a Berlim Ocidental teria que ficar desmilitarizada, não havia necessidade, na visão do Khrushchev, de haver ainda ocupação militar, de haver um grande contingente militar por parte dessas 3 potências, né, na Alemanha Ocidental e principalmente na Berlim Ocidental.
Bom, como tinha chamado a atenção de vocês, o problema para os soviéticos foi sempre a crescente imigração da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, devido às dificuldades econômicas que a população se encontrava no bloco comunista. Sendo assim, era necessário conter essas emigrações. Então, o ultimato, foram 3 tentativas, foram dados esse ultimato em 58, e 3 tentativas de tentar cessar essas imigrações da população da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, era nesse sentido, conter essa fuga de cérebros, conter essa fuga de trabalhadores qualificados da população, então, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Tudo bem? Então, portanto, o ultimato, que foi dado primeiramente em 58, exigia que as demais potências concordassem em se retirar à Alemanha Ocidental, criando próprias relações e acordos com a República Democrática Alemã, insistindo que Berlim fosse uma cidade desmilitarizada e livre. Era esse o discurso, a narrativa que o líder Khrushchev, o líder soviético, fazia, desenvolvia em apoio à Alemanha Oriental, Então, caso não houvesse um acordo entre a União Soviética, a República Democrática Alemã e as 3 potências ocidentais, estaria disposto a assinar um tratado de paz com a Alemanha Oriental, cedendo direitos à ocupação e rotas de acesso. Então, na verdade, o que o Khrushchev queria dizer? Que ele ia intervir militarmente, politicamente, na região de Berlim Ocidental, e que, na verdade, então, as tropas ocidentais deveriam se retirar de Berlim Ocidental, e que ele trataria de negociar diretamente com a República Democrática da Alemanha, ou, se vocês preferirem, a Alemanha Oriental. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Bom, o texto que eu utilizei para a aula foi tanto o texto do Kiss, o ultimato Khrushchev, quanto também a crise de Berlim de 58 a 63, também encaminhei para o e-mail de vocês o texto do nosso querido Jean-Baptiste do Rosselli, do André Caspi, encaminhei para vocês um resuminho de toda essa discussão a respeito desse fenômeno das relações internacionais, esse fenômeno relativo à Guerra Fria. Então, nesse período de outubro de 57, a União Soviética colocou em órbita, voltando um pouquinho no tempo, seu satélite, o satélite artificial Sputnik. E é interessante, pessoal, que o Khrushchev saudou o feito como prova de que a União Soviética superava as democracias ocidentais, tanto na área científica e militar. Eu já tinha chamado a atenção de vocês, essa competição entre Estados Unidos e União Soviética não se dá somente no plano militar, no plano econômico, no plano político, mas também no plano científico e no plano ideológico. Então, na visão do Khrushchev, quando eles lançam o satélite ao espaço, o Sputnik, o Khrushchev considerava que a União Soviética havia vencido os Estados Unidos e que, de fato, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista científico, e que, do ponto de vista econômico, isso também aconteceria, isso se refletiria mais cedo ou mais tarde, era a visão que Khrushchev também tinha em relação, principalmente, ao final da década de 50 e início dos anos 60. Era essa leitura que Khrushchev tinha em relação a esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Então, em janeiro de 58, Khrushchev afirmou a um jornalista dinamarquês que o lançamento dos Sputnik soviéticos demonstra, em primeiro lugar, que houve uma grande mudança no equilíbrio de forças entre os países de socialismo e de capitalismo a favor das nações socialistas. Era essa percepção, esse cálculo de poder que Khrushchev fazia em relação a esse lançamento do Sputnik, o lançamento desse satélite artificial, era essa leitura que Khrushchev tinha em relação a uma superioridade do ponto de vista científico, uma superioridade do ponto de vista militar das nações socialistas em relação às nações ocidentais capitalistas. Tudo bem? Então, no devaneio de Khrushchev, diz o Kissinger, nessa ideia de acreditar que as nações socialistas superavam militarmente, politicamente, cientificamente e economicamente as nações ocidentais capitalistas, o Khrushchev também dizia que, em pouco tempo, a produção industrial
das nações socialistas, e principalmente da União Soviética, superaria também tanto dos Estados Unidos e das nações capitalistas, né? Era também a leitura que Khrushchev, o cálculo de poder que Khrushchev fazia em relação a esse contexto histórico, né? Interessante, pessoal, que tem uma frase dele, então, em 4 de junho de 1958, que ele diz, no 7º Congresso do Partido Comunista Búlgaro: estamos convencidos que se aproxima o momento que os países socialistas deixarão para trás os maiores países capitalistas, não só em ritmo, como em volume de produção industrial. Então, o cálculo, a percepção de poder que tinha Khrushchev é que havia um avanço das nações socialistas, tanto do ponto de vista militar, do ponto de vista científico, do ponto de vista econômico, e essa produção industrial já superaria, em grande medida, toda a produção industrial capitalista das nações capitalistas. Era essa leitura, esse devaneio do Khrushchev em relação às potências capitalistas, né? E é claro que o Khrushchev, quando ele faz essa leitura, ele tem essa percepção de poder, ele escolheu Berlim, né, diz o Kissinger, como o primeiro alvo. Então ele precisava. Berlim era o ponto simbólico, era um aspecto simbólico para o Khrushchev, para a União Soviética, nesse contexto de mostrar esse avanço no ritmo industrial, na produção industrial, do ponto de vista científico, do ponto de vista militar. Então Berlim era esse símbolo. Então, Berlim Ocidental deveria ir para a República Democrática Alemã. Era mais ou menos essa leitura que o Khrushchev fazia em relação a esse contexto histórico. Então, em 10 de novembro de 58, o Khrushchev faz um discurso exigindo um fim ao controle de Berlim pelas 4 potências, avisando que a União Soviética pretendia passar o controle dos acessos à cidade a seu satélite alemão oriental. Mais ou menos ele fez a seguinte leitura: nós, 4 potências que vencemos a Segunda Guerra Mundial, vamos abandonar Berlim Ocidental e Berlim Oriental e deixemos que a própria Alemanha tome os seus próprios rumos, o seu próprio destino. Nós não devemos intervir. É claro que esse discurso, essa narrativa do Khrushchev, ela, na verdade, vinha em apoio à República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental. Era essa leitura que os soviéticos imaginavam, supunham que as potências, tanto Grã-Bretanha e França, e principalmente os Estados Unidos, abandonariam e não haveriam hostilidades nesse sentido, né? Era a leitura, a percepção de Khrushchev, uma percepção totalmente equivocada, supondo que as potências Grã-Bretanha, França e Estados Unidos abandonariam Berlim Ocidental, abandonariam a própria Alemanha e deixariam que tanto a União Soviética e a República Democrática da Alemanha tomassem os rumos, a decisão do resto da própria Alemanha, né? Então, em 10 de janeiro de 59, Khrushchev submeteu as outras 3 potências ocupantes à primeira versão de um tratado de paz que definia um novo status de Berlim e da Alemanha Oriental, né? Então era essa mais ou menos a proposta do Khrushchev já em janeiro de 59. Atenção, né? O Khrushchev então escolheu o ponto a ser atacado. A ameaça contida no controle alemão oriental das rotas de acesso a Berlim era indireta. Deixava as democracias escolhas de reconhecer o satélite alemão oriental ou a ameaça de ir à guerra pela questão técnica de quem iria carimbar documentos de trânsito. Então, pessoal, é uma questão que fica uma tomada de decisão bastante assim sensível por parte dos Estados Unidos. Eisenhower não tinha a intenção de confrontar a União Soviética, tampouco a República Democrática da Alemanha. Já o Kennedy tinha uma visão diferente, né? Vai ter uma postura totalmente diferente do governo do Eisenhower, né? Nessa questão, mas ambos tinham a seguinte ideia: não valia a pena ir para um confronto nuclear com a União Soviética pela Alemanha, por Berlim, né? Era mais ou menos essa ideia que tinham. Só que nesse cálculo de poder entre todos os países que estão envolvidos nessa querela, nesse conflito, nessa polarização, nessa tensão, franceses e a Alemanha Ocidental eram irredutíveis. Não há acordo, não há negociação com a União Soviética, tampouco com a República Democrática da Alemanha, né? E a Grã-Bretanha, principalmente a partir do seu primeiro-ministro, o primeiro britânico Harold Macmillan, dizia: vamos ser flexíveis, vamos ver o que a gente pode fazer, ceder em alguns pontos, ceder em alguns aspectos, tanto a República Democrática da Alemanha quanto também em relação a essas exigências da União Soviética. Era mais ou menos. Então, o governo norte-americano, tanto do governo Eisenhower quanto do governo Kennedy, ficou entre esses 2 posicionamentos. Um posicionamento mais redutivo do Konrad Adenauer
do Charles de Gaulle, ou tem um posicionamento mais flexível, que era o posicionamento britânico em relação a essas imposições, essa intimidação, esses ultimatos por parte do Khrushchev. Pessoal, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Estou sendo claro nas minhas explicações? Pessoal? Sim? Obrigado, Letícia. Maravilha. Eu sei, pessoal, que eu gosto de ficar perguntando para saber se eu estou sendo claro nas explicações, se não estou sendo muito superficial, ao mesmo tempo não sendo muito claro, né, nas explicações. Vamos prosseguindo então, pessoal. Bom, é interessante quando a gente fala a respeito da crise também destacar a respeito dos personagens. Vocês sabem que eu gosto de chamar a atenção disso. É a minha forma de entender, de reconhecer as relações internacionais a partir dos personagens históricos. Então, já tinha antecipado para vocês, Konrad Adenauer, que é até interessante, pessoal, quando vocês lerem um estudo, uma pesquisa que foi feita na Alemanha no século XX, pergunta quem foi o grande alemão do século XX. Konrad Adenauer, o líder da Alemanha Ocidental, foi escolhido como o grande alemão do século XX. Né? Interessante que esse líder alemão da Alemanha Ocidental, ele rejeitava as propostas soviéticas na crise de Berlim, feitas de unificação que levava ao distanciamento com o Ocidente. Né? Então, o governo Eisenhower não tinha também esse entendimento do Adenauer nesse sentido de ser totalmente contrário, de ser completamente irredutível às propostas dos soviéticos. O Harold Macmillan, que era o premier britânico, assumiu as negociações para melhorar os processos dos acessos, buscando alguma exigência soviética para reverter a situação. Então, o governo britânico, na verdade, tinha o entendimento que deveria ceder algumas das exigências, algumas das propostas soviéticas. Era o entendimento do governo britânico nesse sentido. Né? Então, não era uma postura muito inflexível e redutível, como era a postura, por exemplo, da Alemanha Ocidental. Bom, interessante que o Charles de Gaulle, como vocês sabem, né, participou da Segunda Guerra Mundial, foi o líder francês da resistência francesa, da dominação alemã, né, que já voltou a se tornar presidente da França, né, quer dizer, se tornou presidente da França, né? Ele tinha receio do medo alemão e das ameaças de Khrushchev, mas ele usou a estratégia, né, da crise de Berlim, uma amizade com a Alemanha Ocidental. Que coisa interessante, né, pessoal? E eu chamo a atenção de vocês. A aproximação entre França e Alemanha Ocidental, ela se dá principalmente a partir desse momento de aflição, de angústia da Alemanha Ocidental, de uma possível intervenção soviética, de uma possível intervenção da República Federal da Alemanha na Alemanha Ocidental. Então, essa aproximação entre França e Alemanha, principalmente do ponto de vista político, do ponto de vista militar, se dá principalmente a partir da crise de Berlim. Né? Se dá principalmente a crise de Berlim. Então, a França vai se tornar uma parceira da Alemanha Ocidental, né? E o Charles de Gaulle vai dar todo o apoio, né, à Alemanha Ocidental nessa querela, nessa discussão, nesse debate, né, da crise de Berlim. Né? E é interessante, né, pessoal? Na última aula nós falamos sobre a crise de Suez, que a Europa vai procurar, já do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, essa aproximação. A crise de Berlim vai dar também mais elementos para essa aproximação, né, essa estruturação europeia, principalmente a partir desses dois líderes, né, entre França e Alemanha Ocidental, nesse processo histórico. Né? Então vejo que tanto a crise de Suez, que foi o último tema que nós tratamos em 2021, e agora esse primeiro tempo que nós estamos tratando em 2022, da crise de Berlim, vai mostrando uma aproximação entre França e Alemanha Ocidental. Esse é um ponto importante que eu destaco para vocês, e um tema bastante interessante, bastante peculiar para ser tratado também como artigo nesta cadeira, nesta disciplina. Tá, pessoal? Um outro tema bastante interessante para vocês discutirem dessa possível aproximação. Outro tema que também é bastante interessante com possível artigo é a diferença entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Muro de Berlim também é outro tema bastante interessante para ser tratado. Né? A diferença que nós temos na atualidade entre na Alemanha, né, o que correspondia ao bloco oriental corresponde ao bloco ocidental, é outro tema bastante interessante. Né? A antiga líder alemã, Angela Merkel, como vocês sabem, como é sabido, né, ela era da Alemanha Oriental, uma grande estudiosa de literatura russa, né, e foi uma das grandes lideranças da Alemanha nesses últimos tempos. Né? É bem interessante chamar a atenção de vocês nesse aspecto mais atual a respeito da Alemanha
no século XXI. Tá? Então, em 28 de setembro, Eisenhower precisava ser resolvido, né? E é interessante que o Eisenhower convida, então, o governante soviético, o Nikita Khrushchev, para viajar para os Estados Unidos, né? Que foi uma tentativa, uma busca. Desculpa, pessoal. Olá. Tudo bem? Tranquilo? Já tinha alertado vocês, né? Onde que vocês tinham me ouvido pelo último ponto? Na negociação, né? Na exigência de ser pela via diplomática, esgotamento diplomático, né? Pelo recurso diplomático, e não pelo recurso da força. Era o que propunha Eisenhower para Khrushchev. Né? Interessante que ele faz, então, esse convite e o Khrushchev visita os Estados Unidos, né? De 15 a 27 de setembro, né? Que é um período, então, que há essa visita do líder soviético aos Estados Unidos. Eisenhower e Khrushchev, eles convocam uma reunião das 4 potências ocupantes em Berlim, né? E essa reunião ocorreria, então, em Paris, em maio de 1960. Era o que propunham haver esse acordo entre Estados Unidos, União Soviética, França e Grã-Bretanha. Né? Era essa a proposta de haver essa conferência de Paris em maio de 1960. Estou aqui apresentando para vocês Nikita Khrushchev, Eisenhower, Harold Macmillan e o Charles de Gaulle. Né? Quer dizer, desculpa, pessoal, vamos lá. Só aqui. Então, o Nikita Khrushchev, o Konrad Adenauer, Harold Macmillan e o Charles de Gaulle, figura de destaque da Segunda Guerra Mundial, da resistência francesa, e aqui os líderes norte-americanos, né? O Eisenhower e o Kennedy. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os personagens históricos da crise de Berlim de 1958 a 1961. Tá? Bom, terceira tentativa. A terceira tentativa de Khrushchev seria após as eleições presidenciais norte-americanas. Interessante, né? O vice do Eisenhower é candidato, o presidente que vai ser candidato à presidência, o Nixon, né, que depois vai se tornar presidente dos Estados Unidos, era Nixon versus Kennedy. Até interessante para quem gosta de estudar sobre a história dos Estados Unidos, principalmente as eleições norte-americanas, né? Os analistas políticos apontavam que Nixon venceria Kennedy, mas que as eleições, como os debates começaram, os debates presidenciais nos Estados Unidos começaram a ser televisionados, o Kennedy conseguiu reverter a essa diferença a favor do Nixon, né? O Kennedy conseguiu sair muito bem nos debates presidenciais televisionados nos Estados Unidos, né? Então, os primeiros debates televisionados nos Estados Unidos são entre Kennedy e Nixon, e diz que o Kennedy se preparava muito bem para os debates, né? Ia com um terno de cor escura, muito bem maquiado, se preparava para os pontos de pauta que seriam discutidos no debate televisionado, enquanto Nixon continuava a campanha viajando pelos Estados Unidos, terno claro, barba por ser feita, até algumas brincadeiras diziam que muitas vezes em alguns debates parecia o João Bafo de Onça, né, personagem dos quadrinhos, né, e não olhava diretamente para a câmera, não estava muito bem preparado para falar com o povo norte-americano pela câmera televisiva, né? Então mostra como que o presidente Kennedy, através da sua oratória, sua retórica, o seu preparo, né, ele conseguiu vencer então as eleições contra o até então vice-presidente, candidato a presidente, o presidente Nixon, que depois vai se tornar presidente dos Estados Unidos. Mas é bem interessante para quem faz análise de comunicação política fazer essa análise do debate televisionado entre Kennedy e Nixon, até a forma de preparo entre os dois candidatos à presidência. Né? Então, o presidente Kennedy vence as eleições, uma eleição bastante assim concorrida,
né? Consegue reverter. E é interessante, como disse aqui no press para vocês, o Kennedy assume a presidência, quase 3 anos haviam se passado desde o primeiro ultimato que foi dado em 1958 pelo Khrushchev, né? Parece que a questão de Berlim estava se acalmando, ia se resolver pela via diplomática, né? Chama a atenção de vocês que o Kennedy fracassou na sua primeira ação internacional, que foi a invasão da Baía dos Porcos, né, de intervir na Cuba do Fidel Castro, né? E também a indecisão do governo Kennedy em relação ao Laos. Isso parece que dava suporte à narrativa do Khrushchev de dizer que ele era inexperiente, fraco e manipulável, né? Muito jovem para a presidência dos Estados Unidos, diferente do presidente Eisenhower, que era muito experiente, né? Então, a terceira tentativa no início de junho de 61, Khrushchev restabeleceu o prazo final de 6 meses. Ele deu um prazo final de 6 meses para que as forças ocidentais se retirassem da Alemanha, se retirasse de Berlim Ocidental, né? Então, como tinha chamado a atenção de vocês no início da aula, foi um momento de grande tensão, de grande polarização, de grande confrontação na Guerra Fria. Esse período de intensa confrontação vai se intensificar, né, no ano de 1962 com a crise dos mísseis. Mas é importante chamar a atenção de vocês em relação a essa questão da crise de Berlim, né? O que é interessante, né? Em 13 de agosto de 1961 vai acontecer algo que vai chamar a atenção dos berlinenses ocidentais. Eles vão acordar virtualmente aprisionados. Os alemães orientais haviam levantado obstáculos com serpentinas de arame farpado entre o setor soviético de Berlim e os setores ocupados pelas 3 potências ocidentais, e uma cerca ao redor de toda a cidade de Berlim. E aí vai acontecer uma coisa que chama muita atenção do século XX, principalmente em relação à Alemanha, em relação a Berlim, né? Famílias em lados opostos daquele muro foram separados por 30 anos, né, pessoal? Com o passar, né, não com o pássaro, né, com o passar dos dias, o muro foi reforçado, concreto, minas terrestres e cães de guarda tornaram-se símbolos da cidade dividida e aí na visão do Kissinger, da desumanidade comunista, né? Então vão ficar separados, por esse grande muro que vai separar a Berlim Ocidental da Berlim Oriental, a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Já que o ultimato não foi cumprido e nada foi feito para que ele fosse cumprido, evidentemente os Estados Unidos, britânicos, franceses e a própria Alemanha Ocidental não cederam às exigências, aos ultimatos do Khrushchev, a Alemanha Oriental e a União Soviética se viram obrigados à construção desse muro, de separar, né, tanto a Berlim Ocidental da Berlim Oriental, tanto da Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. O governo americano não considerou uma agressão. No entanto, como já tinha chamado a atenção de vocês, o Kennedy vai aumentar substancialmente o orçamento da defesa americana, convocando reservistas e destacou mais forças para a Europa, né? Se no governo Eisenhower houve uma diminuição nos gastos militares, no governo Kennedy aumentou em grande medida essa questão, né? Houve um estremecimento na relação germano-americana, principalmente da Alemanha Ocidental com os Estados Unidos, né, com o plano americano vazado, né, isso é interessante, né, de acesso internacional, a possibilidade de unificação. Esse plano foi vazado e que gerou muito mal-estar por parte das lideranças alemãs, principalmente do Konrad Adenauer. E as 3 potências ocidentais, a República Federal e a Berlim Ocidental, a União Soviética, então, de um lado, as 3 potências ocidentais, Berlim Ocidental versus a União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, a República Democrática Alemã e Berlim Oriental, né, era mais ou menos essas propostas que tinham, né, que estavam pesando. A Suécia, a Suíça e a Áustria, que também faziam parte desse grupo para tomada de decisão em relação à crise de Berlim, né, que acabou, como vocês já sabem, tendo os seguintes resultados, né, pessoal? Maior aproximação entre a Alemanha Ocidental e a França, como chamei a atenção de vocês, cada vez maior, principalmente do ponto de vista político, já tinham sinais do ponto de vista econômico, já ao final da década de 50 e início dos anos 60, mas do ponto de vista político vai se acentuar, principalmente a partir da crise de Berlim. É interessante que o que isso chama a atenção disso, que o Khrushchev não alinhou-se na teia feita por ele mesmo, apanhado, descobriu que não poderia ver satisfeito suas exigências sem uma guerra, para a qual não estava suficientemente forte, e, no entanto, jamais ousou considerar as ofertas do Ocidente para uma negociação, temendo ser acusado.
né? Então é interessante também pelos falcões do Kremlin e seus colegas chineses de haver feito um acordo por muito pouco, né? Então ele acabou até sendo ridicularizado pelos chamados falcões do Kremlin e pelos próprios Mao Tse-tung e os colegas chineses, né? O Khrushchev procrastinou o que pôde, apostando então tudo num desesperado lance dos dados ao instalar mísseis em Cuba. Então ele vai tentar em Cuba reaver um pouco da sua credibilidade, da sua legitimidade frente à União Soviética, principalmente em relação aos países das nações socialistas, né? É bom chamar a atenção de vocês em relação a esse aspecto, né? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Vamos assistir um vídeo para encerrar. Não sei se vocês ficaram com dúvida, se foi muito rápido nas explicações. Algum questionamento, pessoal? Maravilha, Ana. Obrigado. Vamos assistir o vídeo, então. Só um minuto. Eu acho esse vídeo bem interessante, até para atualizarmos essa questão da Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental e Alemanha, né, a atual Alemanha, a divisão dessas duas regiões. Vamos assistir. Ao Destino Berlim. No dia 3 de outubro de 1990, dava-se a empreitada da reunificação da Alemanha, um pouco menos de um ano depois da queda do Muro de Berlim. O que fez com que alemães orientais e alemães ocidentais resolvessem, mais uma vez, formar uma só nação. Na verdade, tinha muito mais a ver com um passado histórico que criava uma identificação muito forte daquilo que os dois povos pensavam que ia ser alemão, do que com aspectos sociais, econômicos e políticos do momento, já que esses dois países, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, eram extremamente heterogêneos. De um lado, a Alemanha Ocidental, uma plena democracia cristã, com altos níveis de prosperidade do seu povo, e o país figurando em terceiro lugar dentre as principais economias capitalistas do mundo. Do outro, a Alemanha Oriental, com pouca liberdade política e religiosa, e também indo muito mal das pernas quando o assunto era economia. O desafio da reunificação foi o de eliminar algumas dessas diferenças e criar igualdade de condições entre as partes que formavam esse novo país. Passados 30 anos desse momento tão importante para a história da Alemanha, a pergunta que fica é: as diferenças entre a Alemanha do leste e do oeste desapareceram ou ainda persistem? E a minha intenção com esse vídeo é tomar dados estatísticos de demografia e de economia, por exemplo, para fazer uma comparação entre a situação da Alemanha do leste e do oeste logo depois da reunificação e como ela se encontra na atualidade. Portanto, me acompanhe. Precisa de um site para o seu negócio? Primeiro vá para o wix.com. Meu nome é Sara. Antes da gente dar início a esse vídeo, eu pediria que você se inscrevesse no canal, se ainda não estiver inscrito, deixasse um like, um comentário e compartilhasse o vídeo também. Essa é a maneira que você pode me ajudar a dar mais visibilidade ao canal Destino Berlim. Obrigado. Na corrida pela redução das desigualdades entre a Alemanha do leste e do oeste, logo depois da reunificação, o ponto de partida do ponto de vista social e econômico entre as duas partes era bastante desigual. E havia também entre elas uma grande diferença do ponto de vista estrutural. Aqui um rápido balanço dessa situação. A Alemanha Ocidental tinha mais que o dobro da área geográfica da Alemanha Oriental, 249 mil quilômetros contra 108 mil, enquanto que sua população era de 63 milhões de habitantes, muito mais que os apenas 16 milhões do leste. Das grandes cidades alemãs, 66 ficavam na Alemanha Ocidental, restavam para a Alemanha Oriental apenas 15. Enquanto que geladeiras não faltavam nas casas de alemães orientais e ocidentais, o mesmo não se podia dizer dos carros, que levavam até 18 anos para chegarem na garagem do alemão do leste. Telefone era um bem presente em 99% das casas ocidentais, enquanto que somente 16% dos orientais usufruíam desse serviço. O desempenho econômico das duas regiões foi bem diferente. Enquanto os alemães ocidentais alcançavam um PIB de 1,276 trilhões de euros, os orientais ficavam num patamar 10 vezes menor. Já a produtividade da mão de obra seguiu o padrão,
com a Alemanha Ocidental tendo seus empregados gerando 45.235 euros por ano e os orientais apenas 20.150. Tendo esses dados como referência, agora é hora sim da gente começar a fazer as comparações entre a Alemanha do Leste e do Oeste. E o quesito para a gente começar é a economia. Em 1996, nos novos estados alemães, ganhava-se 77% menos que na Alemanha do Oeste. Passados 25 anos, apesar dos rendimentos do leste terem aumentado, eles continuam sendo mais baixos, correspondendo a 85% dos valores ocidentais. Um trabalhador qualificado no oeste ganha 42.968 euros ao ano. No leste, 34.308, ou seja, um quinto a menos. Os menores salários do leste se devem principalmente ao fato de que nessa região da Alemanha quase que não existem empresas de grande porte. Na verdade, empresas de grande porte tendem a pagar mais do que empresas menores. E especialistas dizem que nos próximos anos, até nas próximas décadas, isso não vai mudar muito, porque não há empresas de grande porte que estão se deslocando para o leste da Alemanha. Já que o assunto é empresas de grande porte, a Alemanha é um dos países mais ricos do mundo, como a gente sabe. Por aqui, o setor industrial, o setor secundário, por exemplo, é dos mais diversificados. Por aqui tem, por exemplo, indústria do setor químico, farmacêutico, naval, aéreo, tecnologia de informação e também áreas como transporte e logística. Sem contar que é um dos países que mais exporta no mundo. E fora ainda que o mercado interno é dos mais poderosos. Comércio, serviços e, por exemplo, a indústria de alimentos é também muito beneficiada disso. Agora, onde ficam essas empresas? Onde ficam as empresas de grande porte na Alemanha? Com exceção de Berlim, elas se concentram principalmente nos estados do oeste da Alemanha, mais precisamente a Bavária, Baden-Württemberg e também a Renânia do Norte e Westfália. E o emprego é afetado direta e indiretamente pela presença dessas grandes empresas. Vejamos como o índice de desemprego vem se comportando nos últimos anos nessas duas partes da Alemanha. O número de empregados da Alemanha Ocidental teve um incremento de 7 milhões de pessoas nos últimos 30 anos. Já no leste, houve um decréscimo de 400 mil trabalhadores. No primeiro ano após a reunificação, a taxa de desemprego era de quase 15% na Alemanha Oriental, quase 7 pontos a mais que no Ocidente. O lado positivo em relação aos primeiros anos da reunificação é que essa diferença vem diminuindo a cada ano. De 2010 para frente, a diferença diminuiu tanto que hoje é apenas de 2 pontos percentuais. E um dado interessante: significativamente mais mulheres são empregadas em serviços de tempo integral no leste do que no oeste. A relação é de 63,2% e 47,3%. Ou seja, a alemã do leste é muito mais emancipada que a alemã do ocidente. Ela consegue conciliar melhor carreira e família. Na verdade, o homem do leste está muito mais integrado nesse último quesito e ajuda muito a mulher, caso ela estiver trabalhando, ele não. Por exemplo, se tiver que cuidar de um bebê, ele não vai falar para ela voltar do trabalho para cuidar do bebê. Ele vai pegar o carrinho e vai passear com o bebê na rua. Isso se deve principalmente ao fato de que existe uma persistência numa ideia de igualdade entre os sexos advinda do socialismo. Na verdade, essa ideia chegou primeiro na Alemanha Oriental do que na Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, se tiver um filho, ela para de trabalhar. E isso é impensável para a mulher da Alemanha Oriental. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, uma leva de aproximadamente 800 mil pessoas saídas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental foram buscar novas oportunidades de vida e de emprego. Esse movimento migratório se repetiu na virada do século, quando jovens, mulheres e uma mão de obra muito qualificada da Alemanha Oriental resolveu buscar novas oportunidades de emprego na Alemanha Ocidental, uma vez que a parte oriental ainda não conseguia se recuperar economicamente. Só para vocês terem uma ideia, algumas cidades dos estados de Brandenburgo ou da Saxônia chegaram a perder habitantes e foram até consideradas cidades quase que fantasmas. Uma cidade de Brandenburgo, por exemplo, chamada Ostprignitz-Ruppin, chegou a perder 43% da sua população. Agora, tem um lado positivo dos dados que se referem aos movimentos migratórios nos últimos anos. Pela primeira vez, em 2017, os alemães ocidentais passaram a migrar mais para a parte oriental da Alemanha. Cidades como Berlim, Potsdam, Jena e Leipzig são as que têm se beneficiado desses movimentos, principalmente de uma mão de obra muito qualificada.
Depois da queda do Muro de Berlim, houve um momento lua de mel entre os alemães ocidentais e os alemães orientais. Rolou a reunificação, era tudo festa. Mas a Alemanha teve que pagar a conta da reunificação. Isso significou, por exemplo, crise econômica nos anos subsequentes. Os alemães orientais começaram a migrar bastante para a Alemanha Ocidental também, devido à crise que já estava instaurada na ex-Alemanha Oriental. Os alemães ocidentais começaram a ver isso como, eles estão vindo aqui para roubar os nossos empregos, eles estão vindo aqui para roubar o nosso lugar. Obviamente isso ainda atrelado a um outro ponto. O país todo agora tinha que pagar 5,5% de um imposto arrecadado para justamente reconstruir o leste europeu, chamado Solidaritätszuschlag, 5,5%. E, obviamente, o alemão ocidental falava, nossa, além disso a gente tem que pagar esse imposto. O fato é que rolou conflito entre os Ossis, como os alemães ocidentais chamavam os orientais, e os Wessis, como os orientais chamavam os ocidentais. E isso acabou criando um discurso também de preconceito. Os Ossis, segundo os Wessis, ainda têm seu modo de pensar comunista, são preguiçosos, inúteis, cidadãos de segunda classe na Alemanha. E até mesmo o sotaque da Saxônia, estado do leste da Alemanha, é motivo de preconceito e deboche. Já os Ossis dizem que os Wessis são arrogantes, sedentos de poder, ambiciosos e egoístas. Com a reunificação de 1990, os dados sobre fiéis da igreja cristã na Alemanha eram bastante discrepantes. No Ocidente, 87% dos cidadãos professavam a fé cristã, quer seja católica ou protestante. Já os alemães do leste perfaziam apenas 37%. Hoje, 30 anos depois, 61% de quem vive no Ocidente são cristãos, enquanto que no leste esse número cai a 21%. O menor número de fiéis na Alemanha do Leste se deve principalmente a um fator histórico. Na época da Alemanha Oriental, houve um processo de secularização forçado, que significou, na verdade, a proibição da profissão de fé pelos cristãos da Alemanha Oriental. Só que esse processo não parou com o fim do país. Inclusive, agora, é também um fenômeno da Alemanha Ocidental. O que explica isso, principalmente, é o imposto da igreja, que é um pouco alto, e o que faz muita gente fugir dessa instituição, alegando que é ateu para pagar menos imposto. Se a gente for falar de valor de aluguel na Alemanha, a parte ocidental do país é muito mais cara. A cidade mais cara da Alemanha, por exemplo, é Munique, e Hamburgo está ali perto. Agora, no leste, por mais que, em geral, os valores de aluguel sejam mais baixos, existem algumas exceções, como é o caso, por exemplo, de Berlim, que desde 2012 não parou de ter um aumento significativo nos valores de aluguel. Foram 42% de aumento nesses últimos anos. E mesmo cidades nas cercanias têm aluguéis também caros. É o caso de Potsdam, por exemplo, cujo valor do metro quadrado é de 10 euros. Agora, em geral, no leste da Alemanha, os valores de aluguel são bem mais baixos. Enquanto que em Munique o metro quadrado chega a quase 18 euros, em Leipzig ou Dresden, na Saxônia, esse valor está entre 7 e 7,80. E mais, em relação aos seus rendimentos, a maioria dos alemães orientais teve até agora que tirar menos do bolso para pagar aluguel. Enquanto uma família em Hamburgo tem que gastar uma média de 30% de sua renda mensal em moradia, o valor para uma família na Saxônia ou Turíngia é de apenas 23%. E aí, se você tivesse que viver na Alemanha do Leste ou do Oeste, qual você escolheria? Eu já escolhi, Berlim. Gostou de saber mais sobre as diferenças entre o leste e o oeste da Alemanha? Deixe um like, comente e compartilhe o vídeo. E se não estiver inscrito no canal, eu ficaria muito feliz. Pessoal, o que acharam do vídeo? Muito bacana, né? Mostra um pouco da complexidade, né? Da divisão das duas Alemanhas, agora da reunificação, vantagens, desvantagens de ambas as regiões, a questão do preconceito, né? E vejam que coisa curiosa, né, Letícia? Eu achei esse vídeo espetacular, achei muito importante de trazer para vocês, para tornar esse assunto muito mais complexo e mostrar a atualidade, né, dessa discussão que nós tivemos aqui na aula de hoje, né, sobre a construção do Muro de Berlim de 1961. Nós vamos ter oportunidade na última aula de falar, né, sobre a quebra, né, do Muro de Berlim, e achei interessante trazer para vocês, para encerrar bem a aula de hoje, recomeçando, né, o nosso semestre letivo, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, encaminhem por e-mail, né? Eu achei importante na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, fechar bem quais serão os conteúdos programados que nós teremos,
o agendamento em relação à entrega da prova, entrega do artigo. Pessoal, qualquer coisa, encaminhe um e-mail para mim, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Semana que vem a gente retorna. Vamos falar sobre a crise dos mísseis, que é o momento mais tenso da Guerra Fria, o momento de maior tensão de polarização que nós teremos, né, nessa presente disciplina. Tá, pessoal? Espero que vocês estejam empolgados para encerrar essa disciplina. Espero que vocês estejam gostando dessa disciplina. Vou encerrar aqui a gravação. Desejar também para vocês uma boa semana de aula aí. Só um minutinho.